Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Essa semana a Rússia anunciou a primeira vacina a ser registrada contra o coronavírus, uma notícia que todos esperávamos. Quais as informações que a gente tem sobre essa vacina? Quais são as particularidades dela? Se já gostou da chamada desse vídeo, clica no like aqui embaixo para que a gente tenha vídeos novos para você toda semana. A vacina Sputnik V, como foi apelidada pelo governo russo, foi 100% financiada pelo governo da própria Rússia e que promete iniciar a produção dessa vacina já em setembro e em outubro começar a vacinação, a imunização de toda a população russa. Mais de 20 países já demonstraram interesse em adquirir a vacina, entre eles o Brasil. Inclusive o estado do Paraná disponibilizou-se para testar a vacina na fase 3, onde a gente tem teste em grande parte da população com milhares de indivíduos. Entretanto, grande parte da comunidade científica, incluindo a Organização Mundial da Saúde, teve dúvidas em relação a qualidade dessa vacina. Isso porque não foram publicados estudos referentes a ela em periódicos científicos, o que comumente ocorre quando se lança um novo medicamento, quando se pretende lançar um novo medicamento, ou no caso das outras vacinas que estão sendo testadas, que estão em estudo para o coronavírus. Um grande exemplo é a vacina da Universidade de Oxford, que é entre as 165 vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo, a que está no estado mais avançado de pesquisa. A vacina da Universidade de Oxford ela teve as suas fases 1 e 2 publicadas num periódico de alto impacto na comunidade científica, a revista The Lancet. E essa vacina de Oxford ela está na fase 3 de pesquisa. Isso significa que agora ela está sendo testada em milhares de pessoas de diferentes partes do mundo. Inclusive o Brasil participa dessa pesquisa. Para entendermos o ceticismo em relação à vacina russa, a Sputnik V, é importante que a gente conheça as fases de estudo de uma vacina. Pode-se dividir o estudo de uma vacina em duas grandes fases, a pré-clínica e a fase clínica. Na fase pré-clínica se estuda a composição da vacina, como que ela será desenvolvida, tudo isso em laboratório. E os primeiros testes de toxicidade e eficácia são feitos em modelos animais, utilizando principalmente roedores. Na fase clínica, a gente tem então três distintas fases. Na fase 1, pequenos grupos de voluntários sadios testam a segurança e eficácia em gerar resposta do sistema imunitário. Na fase 2, centenas de voluntários escolhidos de forma aleatória, incluindo alguns pertencentes ao grupo de risco, são testados. Então, nesse caso, é testado a eficácia da vacina. Na fase 3, milhares de testes são realizados para avaliar a eficácia em condições naturais da presença da doença. Após essas três fases, se obtiver sucesso, a vacina é então submetida às autoridades regulatórias, no caso do Brasil, à Anvisa. Somente após a aprovação é que se inicia a produção em larga escala. Essas três fases clínicas elas são importantes para garantir não só a eficácia da vacina, como também a sua segurança. Também para reconhecimento das reações adversas e dos efeitos colaterais que porventura a vacina possa ter. É importante garantir que o estudo dessas três fases ele seja feito de maneira concreta, correta. Por quê? Uma vacina ela é aplicada em grande parcela da população. Isso significa que no Brasil, quase 200 milhões de pessoas receberão a vacina. O que nos importa saber que qualquer desvio de qualidade ou ineficácia da vacina coloca em risco uma grande parcela da população. E os resultados da ineficácia ou toxicidade de uma vacina colocada prematuramente no mercado podem ser irreversíveis. São essas considerações que a comunidade científica tem feito em relação à vacina Sputnik V. A primeira fase da vacina teve pouco mais do que 30 pessoas avaliadas. Na segunda fase, 100 pessoas. E a terceira fase ainda não se tem dados sobre ela, nem se ela realmente está ocorrendo. A fase número 1 e a fase número 2 elas foram feitas em tempo recorde. Isso pela pressão do governo russo em ter uma vacina em mãos, em ter um resultado de uma vacina para oferecer à comunidade, não só russa, mas também internacional. Por essas questões em relação aos estudos de fase 3 que não estão
claros ou não estão sendo feitos ainda, que a comunidade internacional tem reticências em relação à vacina Sputnik V. É importante que todas essas fases sejam contempladas para segurança e garantia não só da qualidade, mas também do conhecimento dos potenciais efeitos tóxicos, reações adversas e efeitos colaterais. A vacina Sputnik V ela tem uma particularidade. Ela propõe que não seja feita somente uma imunização, mas sim duas imunizações. Uma primeira vacinação e, após 21 dias, uma segunda imunização para que garanta, para que amplie mais a proteção contra o coronavírus. Como que essa vacina Sputnik V ela se apresenta? Na verdade, ela não é o vírus Covid amenizado. Ela é um vírus de influenza, de gripe comum, que tem a sua membrana externa alterada. Então a membrana externa do vírus, que é o que sensibiliza o nosso sistema imune a produzir anticorpos, não é o do influenza comum, somente o núcleo. Significa que não tem grandes chances de desenvolver os sintomas da Covid, que são muito piores do que da influenza, que é a gripe comum, porém a superfície é do coronavírus, principalmente uma proteína, que é a proteína S, a proteína spike, que é característica do coronavírus. Então o nosso sistema imune, quando reconhece a presença dessa proteína, cria anticorpos específicos contra essa proteína spike, fazendo com que a gente fique imunizado caso, porventura, futuramente a gente entre em contato com o coronavírus. Em média, o desenvolvimento e a produção de uma vacina, até ela chegar ao mercado e beneficiar milhares e milhões de pessoas, demora 4 anos. Então, em média, 4 anos uma vacina chega ao mercado. Obviamente que a gente espera que nesse caso do coronavírus, isso ocorra num tempo muito mais curto, de forma a fazer com que todas as nossas atividades, a nossa vida volte ao normal. Porém, a gente não pode atropelar as fases do desenvolvimento dessa vacina, sob o risco de colocar em ameaça, colocar em xeque a saúde e a integridade da vida das pessoas que vão receber essa vacina. Seja porque a vacina tem um efeito tóxico letal, reações adversas, efeitos colaterais que são inviabilizadores da própria vida, ou pelo simples fato da pessoa não estar imunizada, mesmo achando que o está, fazendo com que ela se comporte de maneira a adquirir o coronavírus e espalhar o coronavírus, fazendo com que a pandemia se agrave muito. Espera-se que a fase 3 dessa vacina esteja em desenvolvimento, em amplo e rápido desenvolvimento, para que a gente tenha bons resultados e o quanto antes a gente tenha essa vacina em mãos. Não importa se ela seja russa, norte-americana ou de qualquer parte do mundo, desde que ela realmente tenha o efeito esperado. Então, pessoal, isso é o que a gente tem para hoje. Espero que tenham gostado dessa matéria. Se gostou, clique em compartilhar, assina o canal, ativa o sininho para receber mensagens de vídeos novos que teremos todas as semanas com dúvidas de vocês. E se você tem alguma dúvida ou algum comentário em relação não só a essa vacina Sputnik V, que vamos torcer obviamente para que ela realmente tenha resultados, ou qualquer outra vacina, coloca ali nos comentários, vamos ampliar essa discussão. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.